Se você trabalha com crianças e não sabe o que são as funções executivas, ou se já ouviu falar, mas não sabe como estimular, fica aqui comigo que eu vou te ensinar quais são as funções executivas, quais são as manifestações dessas funções executivas disfuncionais, os problemas que a criança manifesta quando essa habilidade não está bem desenvolvida e como você vai conseguir ajudar a criança com jogos, brincadeiras e atividades apropriadas. Se você trabalha com criança em sala de aula, na clínica, como fono, como psicopedagoga, como psicomotricista, neuropsicopedagoga, psicóloga infantil, psicoterapeuta, enfim, psicanalista infantil. Se você trabalha com criança, essa aulinha que você vai ter agora vai revolucionar o seu encontro, o seu contato com essa criança, as suas aulas e os seus atendimentos. Eu sou Ana Schmidt, mentora de terapeutas e trabalho com crianças desde 2007, quando eu comecei a dar aulas. Eu dei aula de inglês, espanhol e artes e atendi como psicopedagoga, neuroeducadora e terapeuta infantil ao longo de todos esses anos, e hoje eu formo terapeutas nessa área. E no final desse vídeo você vai ter uma oportunidade incrível de seguir comigo. Vamos falar agora sobre a definição das funções executivas. As funções executivas, elas moram aqui no nosso cérebro. Essa parte, o córtex pré-frontal do nosso cérebro, é que é responsável por essas habilidades superiores. Os nossos impulsos e instintos, eles estão em sua maioria em partes mais internas do nosso cérebro. A amígdala que tá aqui dentro, que faz a gente agir por impulso, tá aqui dentro do nosso cérebro. Essas funções superiores que nos permitem calcular, escrever, fazer, refletir, interpretar, deduzir, tudo isso é função das partes superiores aqui do córtex. E as funções executivas, elas estão aqui. Por mais que a pessoa tenha algum transtorno ou tenha alguma dificuldade, a gente pode ajudar a trabalhar nas crianças. É assim, muito claro que até os 7 anos a gente precisa desenvolver muitas habilidades dessas funções, inclusive para que ela consiga ter mais facilidade no futuro. Porém, todo o cérebro aprende, todo o cérebro tem neuroplasticidade. E o que eu vou falar aqui vale também para adultos e vale para idosos. As funções executivas, elas são habilidades cognitivas essenciais para o planejamento, controle, execução e comportamentos orientados a objetivos. São funções superiores, coisas que gatinhos fofinhos não conseguem fazer com tanta facilidade, mas eles aprendem também. Mas a gente precisa muito mais, porque a gente faz vestibular e a gente trabalha, a gente precisa pegar ônibus, decorar caminhos, então a gente precisa dessas funções bem desenvolvidas. E se a gente atacar o amiguinho na rua, a gente vai preso. O gato, no máximo, ele é separado do amiguinho. Vamos começar então com a primeira habilidade, a primeira função executiva, que é o controle inibitório, que impede a gente de xingar, bater, cuspir, por mais que a gente fique com raiva. O controle inibitório é a nossa capacidade de controlar impulsos e resistir a distrações. Quem mantém a nossa atenção sustentada, quem evita que a gente levante e vá comer uma paçoca na cozinha e se mantém ali escrevendo, trazendo um caso bem meu, né? E se mantém ali escrevendo um e-mail, respondendo alguma atividade importante, é o controle inibitório. Quem segura a gente de xingar, de falar, de pensar, de ofender ou mesmo de dar elogios excessivos, que traz aquele bom senso, é o controle inibitório. Alguns sinais de que o controle inibitório está disfuncional. A pessoa está impulsiva, tem dificuldade em esperar a vez
e tem comportamentos desinibidos. Fala, faz e talvez nem perceba depois que fez. Agora, como que a gente pode ajudar alguém impulsivo que está com essa dificuldade? No caso das crianças, a gente tem jogos que requerem que a criança precise esperar, como siga o mestre, que ela precise parar, ou você vai batendo palma, a hora que para de bater palma, a criança para também. Atividades de morto-vivos, jogos de cartas, onde a criança deve evitar uma determinada carta, como no jogo Uno, por exemplo. Todos os jogos e atividades onde a criança vai e tem que parar de algum jeito. Todas essas parecem brincadeiras, mas elas ajudam muito a questão do controle inibitório. Eu trouxe aqui alguns jogos e atividades. Aqui está a cartinha Double. Double, o mais popular do Double é esse daqui, que tem figuras com determinadas cores e formas. E a proposta do jogo, você coloca uma na mesa e na sequência alguém ali daquela roda tem que ir colocando em cima as cartas que têm figuras iguais. Então, no caso dessas aqui, são números e formas, ele é mais elementar. Para crianças menores que estão ali aprendendo números e formas, elas já são capazes de jogar. Ou crianças que têm alguma disfunção mesmo, algum tipo de atraso cognitivo, por mais idade que ela tenha, talvez seja mais apropriado esse daqui. Então, aí, a criança vai ver que tem coisas da mesma cor e que tem formas parecidas, porém, ela tem que associar exatamente o 8 laranja. Aqui no caso, o círculo laranja. Então, ela segura a vontade de jogar a carta, ela tem a vontade de jogar a carta a hora que ela vê duas coisas da mesma cor, mas ela tem que jogar só quando tiver a mesma forma. Então, esse jogo, ele ajuda na atenção e no controle inibitório. No caso desse daqui, que é mais avançadinho, até para adultos, é mó legal esse daqui, já joguei muito com meu marido, minha irmã. O cálculo que eles fizeram para elaborar esse jogo é sensacional, acho que eu nunca vou entender. Galera de humanas, sempre vai ter nas duas cartas uma imagem em comum. No caso dessas duas aqui, o cacto. Porém, além do cacto, também tem outra figura verde, tem as roxas, e a gente vai procurando, então, as imagens, você joga do mesmo jeito, mas tem que estar ali super atento e segurando o impulso de jogar sem pensar. Falamos de controle inibitório, agora vamos para memória de trabalho. A memória de trabalho é aquela que permite a gente manter e manipular informações na mente. A gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. De longo prazo a gente pega lá do nosso baú algumas informações, e a memória de trabalho é a memória de curto prazo, é muito parecido o conceito aí, eu diria que é a mesma coisa, e a gente precisa, na hora de pegar um número que a gente ouviu aqui e digitar ali, na hora de pegar alguma senha, alguma informação, alguma sequência, a pessoa fala a lista de compras que precisa, e aí a gente vai lá e anota no papel. Se a gente não tem a memória de trabalho boa, ou a gente olha a geladeira e depois vai anotar na lista de compras, se a gente não tem a memória de trabalho boa, a gente não vai conseguir fazer isso. Se a gente precisa, por exemplo, agora estou escrevendo o projeto final, a monografia do mestrado, eu preciso juntar aí informações de textos diferentes, e se eu não conseguir me lembrar onde eu achei, se eu não conseguir reter ali qual era o conceito principal na hora de escrever, eu vou ter muita dificuldade. Então, a memória de trabalho tá aí para a gente reter essa informação e passar para cá. Sinais de que está disfuncional. A pessoa não consegue seguir instruções. Você fala para ela, abre a gaveta, pega o grampeador e o durex, a pessoa vai abrir a gaveta e não vai se lembrar o que mais que era para que ela abriu a gaveta.
A pessoa não consegue se lembrar de tarefas ou acompanhar histórias, porque as histórias elas têm narrativas, têm começo, meio e fim. Agora o príncipe encontrou a princesa porque ele chegou ali de cavalo. E aí a pessoa vai falar, ué, mas da onde chegou esse príncipe daí? Não, você não lembra que eu falei que o príncipe pegou um cavalo e que estava em busca do seu grande amor? Nossa, não lembro. Memória de trabalho está com problemas em pessoas com doenças neurodegenerativas e também em idosos, né, que vai perdendo essas habilidades, assim como a gente desenvolve até os 21, 28 anos, a gente chega uma hora meio que estaciona e já começa logo a degenerar as nossas habilidades gerais, inclusive força física, e com as nossas habilidades, flexibilidades, né, as nossas funções executivas, isso acontece também. Como que a gente pode ajudar as pessoas a trabalharem a memória de trabalho? Com jogos de memória, né? Aquele clássico das cartinhas lá que a gente vira para baixo e tem que ir adivinhando. Brincadeiras como em roda ou dentro do carro. Se você tiver crianças, essa é muito boa. Eu fui pra feira e levei uma... Quer dizer, eu fui na feira e comprei, eu não vou levar pra feira, né? Eu fui na feira e comprei uma maçã. Aí a outra pessoa fala, eu fui na feira e comprei uma maçã e uma banana. A terceira pessoa, fui na feira e comprei uma maçã, uma banana e um abacaxi. A quarta pessoa tem que ir se lembrando de todos os alimentos que a pessoa comprou. Ou eu fui num zoológico e vi, e vai falando o nome dos animais, vai juntando e a pessoa tem que ir recapitulando ali todos os que foram. É muito divertido, dá para jogar em sala de aula, na clínica, até com 2 pessoas e também no carro nas viagens para fazer a coisa um pouco menos entediante. Recomendo. Outro joguinho, esse daqui é mais legal você brincar sozinho porque ele é meio barulhento. É o Genius. Você aperta aqui, iniciar. Ele é, ó, década de 80, 90. E você tem que guardar as informações que ele passou. Ó, 3, 3, 3. Nossa, mas aí já deu, né? Vocês entenderam, você tem que ir apertando repetidamente o que ele já foi, ó. Aí quando você erra, ele dá essa bronca aqui. Outras atividades, histórias curtas para criança recontar. Então você conta uma historinha, você avisa, ó criança, eu vou contar uma história aqui e aí depois você vai ter que contar ela, tá bom? Então presta atenção, e você conta uma historinha curta e a criança tem que pegar essa historinha e contar depois, pode ser com as palavras dela, mas trazendo o máximo de detalhes possível sem enfiar a coisa da cabeça dela ali no meio. Tem que deixar clara as orientações da história, né? No caso da gente querer trabalhar a memória de trabalho, a ideia é que seja igual. Se a gente quer trabalhar a criatividade, aí a gente já pode deixar a coisa mais solta. As orientações vão ser um pouco diferentes. A terceira função executiva que a gente vai falar aqui é a flexibilidade cognitiva, que é a nossa habilidade de se adaptar a novas situações e a mudanças de plano. Se, por exemplo, cancelam uma sessão minha, cancelam alguma sessão estratégica, cancelam alguma coisa e eu não sei o que fazer naquele horário, vai significar que aquilo para mim vai ser um problema. Ou se eu entro numa rua sem saída e aí eu não tenho flexibilidade cognitiva, não vou conseguir dar ré e voltar e retomar o caminho. Quando a gente perde um emprego, termina um relacionamento, que são situações muito, muito intensas, a pessoa que não tem flexibilidade cognitiva para, primeiro, lidar com as emoções e depois, novo cálculo de rota, né? Quando a gente erra ali, o Waze coloca ali, né, novo cálculo de rota, ele tem uma flexibilidade cognitiva enorme, ele pensa rapidamente no novo caminho, pegou? Então, quando a pessoa está com a flexibilidade cognitiva em déficit, ela tem resistência a mudanças, dificuldade em lidar com alterações na sua rotina. Crianças com TEA
transtorno do espectro autista geralmente tem essa habilidade muito em déficit, com uma dificuldade muito grande, qualquer mudança tira ela assim do, né, é emoção pura. E aí você tem que lidar com muito tato. Porém, é necessário trabalhar, porque a vida, ela não é nem um pouco linear, né? A gente bota uma roupa durante a manhã, daqui a pouco já tá frio, o que a gente esperava que aconteça, não acontece, e a vida é assim, a gente precisa dessa habilidade para sobreviver e evoluir. O que a gente pode fazer para trabalhar com essa habilidade, então? Jogos de tabuleiro que exigem adaptação de estratégias, quebra-cabeça com regras variadas, brincadeiras de mímica com temas variados. Então, fazer a pessoa pensar em uma nova estratégia. Eu gosto para crianças menores e até maiores de jogos tipo esse de encaixe, que se você tira algumas do lugar, vou aqui criar uma situação. E aí eu faço isso e aí sobram essas 3 peças. A criança que tem dificuldade com a flexibilidade cognitiva vai querer bater para entrar na força, mas não é na força no jeito, amor. Como que a gente resolve isso? E a criança tem que calcular ali na cabeça dela como que ela vai fazer. E aí ela vai tentar algo assim. O que não tá entrando? Entrou, mas aí deu isso. E agora? Aí ela tem que calcular a rota novamente. E aí sim. Com uma mão só tá difícil. Mas enfim, vocês pegaram, né? Daqui a pouco eu monto. E aí sim ela vai conseguir encaixar. E esses paralelos das atividades dos jogos com a vida parece distante, mas a gente tá criando redes neurais no cerebrinho da criança, tá desenvolvendo essas habilidades que ela vai usar agora com os jogos e brincadeiras, mas quando surgir a necessidade real, ela vai ter a habilidade para aquilo, exatamente como o treino no futebol, ficar correndo em volta do cone parece totalmente besta, porque não tem uma bola, não tem um gol, não tem os outros jogadores, não tem a torcida, é totalmente diferente de um jogo da vida real. Porém, ele é extremamente importante para desenvolver a habilidade do drible. Acho que é isso, né? Então, a pessoa dos não esportes. Então, esses treinos que a gente faz, eles são fundamentais e no Terapeuta Pro Kids você vai ter dezenas, centenas de ideias de jogos, brincadeiras e atividades para trabalhar na clínica, e daqui a pouco eu vou falar de uma oportunidade incrível para você se tornar meu aluno, minha aluna no Terapeuta Pro Kids. Agora, a última função executiva é o planejamento e organização, que é a nossa capacidade de traçar metas e definir etapas. Extremamente evoluído isso de planejar o que a gente vai fazer, e eu vejo hoje poucos adultos com essa habilidade, pouquíssimos. Eu vejo por aí muito adulto impulsivo, muito adulto que não sabe lidar com os problemas, flexibilidade cognitiva, muitos adultos que se perdem em meio ao trabalho por falta de memória de trabalho e por impulsividade, controle inibitório, tudo isso atrapalhando a vida, e o planejamento e organização também é fundamental. Sinais de que a pessoa está com problema no planejamento. Ela é desorganizada, ela tem dificuldade em planejar tarefas e seguir uma sequência. Pessoas com TDAH têm isso forte. O controle inibitório também no TDAH é muito complexo, né? Muito difícil. Precisa muito ser estimulado, mas as pessoas típicas também precisam trabalhar isso para desenvolver. Não é nativo, a pessoa não nasce com aquilo, não é inato, né? Nativo é a pessoa que nasce num lugar, não é inato, a pessoa não nasce com aquilo. Precisa ser desenvolvido, por isso que é uma função superior e não é um instinto. Agora, atividades para a gente trabalhar a questão do planejamento e organização. Criar listas de tarefas juntos, você cria com a pessoa ali
algumas atividades, algumas tarefas que a pessoa precisa fazer, pensando no o que é fundamental você fazer agora, o que pode ser deixado para depois, o que vale a pena fazer primeiro, o que depende um do outro. Se eu quero passar um perfume na sala, será que eu passo o perfume e depois limpo? Ou será que eu limpo e depois passo o perfume na sala? Né? Vamos pensar aqui na lógica das coisas para planejar desde coisas simples até coisas mais complexas. Lego, atividade em que é preciso organizar objetos de acordo com uma ordem. Então, construção, pensar assim, planejar uma construção em vez de ir apenas montando, mas planejar. Eu quero construir uma casa, eu quero construir um carro, o que eu preciso? Das rodinhas, da base, do eixo, enfim, tudo para construir o carrinho. Que mais? As atividades em que a gente precisa organizar objetos, a classificação. Aí você dá diversos objetos para a criança, ela precisa colocar em cores, em formas, né? Criar essas classificações para trabalhar essas habilidades matemáticas, né? Onde envolve planejamento e organização. E agora a oportunidade de você seguir comigo no Terapeuta Pro Kids e receber o seu certificado validado pelo MEC. O Terapeuta Pro Kids, ele hoje está saindo, não sei que dia que você está vendo o vídeo, talvez tenha aumentado, mas se você correr, talvez você ainda pegue esse valor. Ele está saindo 12 vezes de R$ 69,00, R$ 697,00 à vista, um curso onde você vai aprender funções executivas, interpretação de desenho, orientação de pais, uso do conto de fadas na clínica. Você vai ter acesso vitalício ao curso e vai receber sem surpresas o seu certificado validado pelo MEC. Você não paga a mais por ele. Basta finalizar e quitar tudo, e aí você recebe o seu certificado. E entrando até o Dia das Crianças, você vai ganhar R$ 400 de desconto no Guia da Terapeuta de Referência, que é o meu curso onde eu vou te ensinar a construir o seu perfil de referência no Instagram, seja de terapeuta infantil, de psicopedagoga, de psicóloga infantil, o que quer que você faça profissionalmente, você precisa hoje de um perfil profissional para você poder... Tocando o telefone aqui. Você precisa de um perfil profissional para as pessoas entenderem que você é uma profissional da área. E no Guia da Terapeuta de Referência, em uma semana, você vai construir esse perfil nas cores certas, com os títulos certos, com a bio certa, com a foto certa. O Guia da Terapeuta de Referência, ele está saindo hoje R$ 497,00, mas se você entrar no Terapeuta Pro Kids, se você me mandar uma mensagem no Instagram ou no meu WhatsApp, que você vai encontrar aí por aí no site, você vai ter um desconto de R$ 400 para entrar no Guia da Terapeuta de Referência e vai poder pagar apenas R$ 97,00 para ter acesso a este curso maravilhoso que vai te ajudar a promover o seu trabalho. No Terapeuta Pro Kids, você vai ajustar, se destacar como terapeuta infantil, e através do Guia da Terapeuta de Referência você vai aprender a divulgar, a se comunicar com essas mães, a mostrar que você não está aqui para brincadeira, mas para dar resultados e transformações para os seus filhos. E vem comigo, aproveita, me procura no Instagram anaschmidt.terapeuta ou no site, no Google, enfim, é fácil me encontrar. Tô aqui para te ajudar. Aproveite essa oportunidade e mande sua dúvida se sobrou alguma. Beijos!